Olá, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vinda a mais um Papo de Herdeira. Eu sou Luciana Cardoso e hoje eu estou aqui com duas convidadas especiais para falar de uma ferramenta que eu amo, que é o genograma. Se você nunca ouviu sobre genograma na vida, não perca esse bate-papo. Essa ferramenta pode transformar a sua vida, como transformou a minha. Se você já ouviu sobre genograma, eu tenho certeza que você vai amar esse papo aqui. Minhas duas convidadas são criadoras, são inovadoras. Elas criaram um Big Genograma. E eu tô aqui com a Lu Veloso e Genilce, posso errar não, tá, gente? Genilce Cunha. Lu, se apresente. Eu sou Luciana Pellegrino Veloso, eu sou psicóloga, formei na PUC Minas em 98, então eu tenho 25 anos de formada. Tem nem cara de 25, Lu. Obrigada. Depois eu fiz minha formação em terapia familiar sistêmica. Não, conta os detalhes. Com quem que você fez? Conta, porque eu sou curiosa. Genilde já disse que eu sou curiosa, gente. Me conta, com quem que você fez formação? Eu fiz, era o ano de 2000, mais ou menos, 2001, e eu fiz com o pessoal da Beatriz Coutinho. Ai, que chique! Na época, chamava Crescente, era uma formação que vinha lá do Espírito Santo. E com a Marlene Simonetti. E outros professores assim maravilhosos como Molina, Aida Brasiliense. Então eu fiz essa formação em terapia sistêmica que foram 2 anos e meio. Menina, só te contar, você acredita que lá por volta de 2003 eu tive aqui num curso que eu era psicanalista ainda, eu formei em 2005, eu tive aqui, eu procuro esse material em tudo quanto é lugar que eu tinha. Eu fiz um curso da Karine e da Tereza Eutrópio, assim, mas, sabe assim, do fundo do baú, eu já procurei isso daqui até mandar parar. Eu não lembro como chamava o espaço dela, não sei se era Crescer, mas era nessa época aí, depois que eu mudei para Belo Horizonte, tipo assim, uns 10 anos depois que eu fui ser terapeuta sistêmica. Olha. E hoje a Tereza é uma pessoa, assim, que eu tenho o maior carinho, maior admiração, assim, na vida. E aí você falando, vai passando um filme na cabeça da gente. Eu também fiz uma formação com a Tereza Eutrópio na terapia breve. Isso já tem um bocadinho de tempo. Então, falando sistemicamente, né? Eu sou filha de Wagner e Eliane, casada com Leonardo e mãe de 2 adolescentes, Matheus e Vitor. Não, tô preparada para chegar nessa fase, não. É uma alegria gigantesca ter você aqui. É assim, muito bom. E para mim é uma honra estar aqui com você. Ah, obrigada. Gê, se presente. Então, eu sou Genilce Cunha, Genilce Rodrigues Cunha, né? Mas a gente simplifica o nome, né? E eu formei em julho de 96 na Federal, na Fafiche, UFMG. E lá na Federal eu tive já o contato com a sistêmica. Foi com o professor Orestes Diniz Neto, mas não conheci genograma lá, né? Aí eu fiz a minha primeira formação na abordagem humanista, mas eu não estava satisfeita, porque eu queria acrescentar mais ferramenta, e por orientação da professora Maria Dina Meirelles, que eu falo que foi assim a minha fada madrinha, porque eu venho de uma família que na psicologia, que é isso, né? Você nunca vai ser ninguém, era quase assim, né? E aí a Diná, ela foi me apontando esses caminhos e foi através dela que eu cheguei no curso da Beatriz Coutinho, entendeu? Vocês fizeram curso juntas? Nós nos conhecemos no curso. Que bacana. E o curso da Beatriz era assim, cada módulo era um professor que ela trazia, né? E aí, ela começava no início do ano, e quando eu entrei, foi no segundo semestre. Então, a Lu tinha feito um semestre, eu entrei no segundo, e depois rodava, as turmas iam rodando assim, de semestre em semestre. E durante esse movimento, veio a pós-graduação. Aí eu fui para a pós-graduação, e a Lu terminou a formação, porque não compensava, e era a mesma coisa, não é? Então, assim, aí o meu caminho na sistêmica foi por aí. Então, me apresentando também, eu sou casada com Ricardo Sobreira, tenho 2 filhos, Rafael, 24 anos,
e Cecília, 13 anos. Então, eu estou vivendo Aperte os Cintos, que o Piloto Sumiu 2. Né? Porque eu falo que quando a gente entra na adolescência, com o filho na adolescência, é isso, né? Aperte os cintos, aperte o cinto, que o piloto sumiu. E eu tô vivendo o filme 2, porque eu tive o filme 1 com o Rafael. Rafael tá quase formando já em medicina. Que rico. E Cecília tá aí, né? 13 anos, assim, a personagem do filme Divertidamente 2. Já que vocês explicaram, deixa eu contar um pouquinho aqui da minha carreira, que eu acho que eu também nunca falei. Eu formei em Uberlândia, né? E lá era muito psicanálise. Então, eu estudei psicanálise e eu lembro da minha professora, que era uma das professoras que eu busquei fora, não era minha professora, que era Margarete Domingues, que ela falava, você estuda pouco. Isso daqui é difícil demais, assim. Ela era lacaniana. E ela falava, você não está entendendo que você estuda pouco. Mas hoje eu entendo que não era o meu, assim, não era o que eu queria, não era. E aí o meu marido foi transferido para Belo Horizonte, eu vim. Eu trabalhava com criança na época e teve um curso da Vana Puviani aqui, o primeiro curso da Vana Puviani. E através do CRP esse curso chegou. E eu fui fazer, e era a Silvana Garavello que estava oferecendo. Fui trabalhar na clínica da Silvana Garavello. E aí lá eu fui estudar, né? Silvana é muito exigente. E aí sim eu entendi que eu não estudava pouco, mas que a sistêmica eu entendia, eu gostava, era uma coisa que, assim, você não tem nada para fazer, estudar um livro de sistêmica é uma coisa, assim, incrível, uma coisa maravilhosa. De lá eu conheci a interação sistêmica e tem 13 anos que eu faço todos os cursos da Jaqueline. E da Jaqueline eu fui fazer um curso Fui fazendo cursos normais, né? Fiz um curso base da Teresa Eutrópio, fui passeando por aí até chegar na psicologia financeira. Então, hoje, o meu trabalho é psicologia financeira com a base em terapia sistêmica. É isso aí. E aí eu gosto. É o que eu amo fazer, é o que eu sei fazer. Mas vamos lá. Nós vamos falar do genograma. Então, a primeira pergunta tem que ser o que é genograma. Lu, vai lá que você tá com essa carinha boa para mim. O que é genograma, Lu? Genograma é uma ferramenta científica criada por Bowen, um norte-americano, médico, psicanalista na década de 50. E o Bowen, ele trabalhava num hospital em Maryland, nos Estados Unidos, ele atendia pacientes esquizofrênicos. E aí ele começou a perceber que todas as vezes que a família ia visitar os pacientes, né, no dia seguinte eles pioravam. Então ele começou a entender a esquizofrenia como um sintoma dentro da família. E aí ele falou, gente, eu tenho que entender melhor isso, eu tenho que estudar mais isso. E aí ele começou a padronizar, né, para poder entender, padronizar através de um gráfico e poder entender melhor como é que funcionavam os padrões de repetição disfuncionais dentro daquela família e como é que se relacionavam as pessoas. Se eram relacionamentos difusos, distantes, rompidos, emaranhados. Só que para isso ele entendeu que ele tinha que olhar, né, de uma forma transgeracional. Então, toda vez que ele abria um genograma, né, ele privilegiava avós, pai e mãe, o paciente identificado, e se esse paciente tivesse filhos ou netos, ele abria mais duas gerações para baixo. E aí ele foi entendendo, né, o porquê daquele sintoma, né, naquele cliente. Então, por exemplo, um cliente que tem uma compulsão com compra, da onde que começa isso? De onde vem isso? Qual que é a raiz? E aí, através do genograma, ele começou a tentar entender esses padrões disfuncionais que afetavam o cliente diretamente. De onde vinha isso? Por quê e para quê? Só complementando aqui, gente, então o genograma, ele é uma ferramenta, ele é quase um gráfico mesmo, né? A gente usa a simbologia toda lá do heredograma. Cadê? Vê se a gente consegue pegar uma foto sua. Você tem uma foto de símbolos? Eu tenho uma foto de símbolos aqui, porque o nosso baralho, ele tem toda a simbologia aqui, onde o quadradinho é o homem, a bolinha é a mulher, lá da biologia, da genética, né? Ele padronizou, né,
juntamente com a Mônica McGoldrick, que era a discípula dele, padronizou esses símbolos. Eu até trouxe aqui, Lu, que eu acho que fica mais fácil, esse genograma até meu. Né? Gente! Que rico! Né? Isso é um genograma, onde aqui eu peguei mais de 3 gerações, porque eu tenho aqui avós, pais, eu e meus filhos. Então, aqui dá para a gente entender um pouco como é que são as relações, né? Como é que são os emaranhamentos, quem que é distante de quem, né? E aqui nós vamos entender o padrão disfuncional que o cliente traz e o que isso reverbera nele, já que esse padrão, provavelmente, ele vem de outras gerações. Gente, deixa eu tentar explicar para vocês. Ela abre essa tela, né? Esse monte de folhas. Vou tentar traduzir aqui da melhor forma possível. Posso pegar? Pode. Então, quando ela traz, vou pegar essa parte, quando ela traz essa parte aqui pra gente, uma pessoa que lê genograma já consegue entender a história de vida dela. O que aconteceu, onde que tá as dores, onde que estão os nós, onde que alguma coisa travou, o que está impactando na vida dela. Então, a gente olha dos bisavós, avós, pais, até chegar na gente, o que está acontecendo ali, quais são os mandatos, o que é um mandato? É uma regra que você tem que seguir, alguma coisa que alguém mandou você fazer. Só que esses mandatos, eles são invisíveis. Então, vou trazer para o dinheiro, por exemplo, você tem um avô que trabalhou muito, trabalhou duro e viveu na escassez. Você tem um pai que trabalhou duro, viveu na escassez e na pobreza. O que seria um mandato? Você tem que trabalhar duro, muito e viver na escassez. Se você prospera, você é o diferente da sua família. Então, é isso, né, Lu? Isso. Só que aí, Bowen estudou esquizofrenia, eu estudo dinheiro. Vocês têm uma coisa específica ou não? Tipo assim, são trabalho de genograma geral? Geral. Temas diversos que aparecem. Isso. Eu sou especialista em genograma financeiro. Gente, só de olhar, quando ela abre aqui, a gente já consegue levantar hipótese que te ajuda. Gente, uma sessão de genograma faz a sua vida andar não sei quanto tempo, sabe? Assim, nossa. Isso mesmo. E a gente vai entender que aqui, né, muitas vezes tem essa lealdade invisível. Estou sendo leal a um padrão disfuncional. Né? Então, o terapeuta tem essa função de ajudar o cliente a entender, né, que lealdade é essa, por quê, para quê, né, que débito é esse que o cliente tem, que vem muitas vezes de outras gerações. Ele está pagando uma dívida para uma pessoa, para um membro de outra geração, e como é que ele pode quebrar essa disfunção, esse padrão disfuncional. Só para vocês entenderem aqui, vou trazer um exemplo meu. Eu tenho 2 filhas, sou casada, e depois que minhas filhas nasceram, gente, verdade isso, depois que minhas filhas nasceram, todo ano eu faço um seguro de vida pro meu marido. Pro meu marido, né? Pra mim, não. Isso sou eu que pago. Chegou ao ponto do meu pai falar, Luciana, não dá mais, é seguro de vida demais. Tipo assim, o que é isso? E aí a gente pode passar uma vida sem tentar entender o que é isso, como que é isso, né? Mas isso está impactando a minha vida, sutilmente, isso vai impactando a minha vida. O que acontece, a gente vai procurar no genograma. O meu avô, ele faleceu quando meu pai tinha 13 anos e deixou a família sem dinheiro. Então, o homem falece e deixa a família sem dinheiro. Só que eu tô falando que o Daniel tem muito seguro, meu pai tem mais ainda. Porque para ele não pode morrer e deixar a família sem dinheiro. E olha que interessante, o meu avô faleceu quando o meu pai, o filho mais velho, tinha 13 anos. E a filha mais nova tinha 11 anos.
O meu pai separa da minha mãe quando o filho mais velho tinha 13 anos. E eu, a filha, depois tem outros filhos, tinha 11 anos. Eu brinco, meu pai não pode ouvir isso, não. Eu brinco que meu pai perdeu o pai dele para a morte, eu perdi o meu pai para a vida, porque foi um rompimento mesmo. Meu pai segue a vida dele. E aí, agora, eu tenho uma filha de 8 anos, que daqui 3 anos vai fazer... vai entrar aí nos 11 anos, né? E esses 13 anos. Então, se eu não olho para essa ferramenta, isso pode gerar um sintoma dentro de mim, um adoecimento, alguma coisa. Então, graças a Deus, depois... Até meu pai, foi meu pai que falou, Luciana, mas para que você faz tanto seguro assim para o seu marido? E aí eu tenho tempo para organizar essa história. Gê, me conta como que vocês tiveram a ideia de fazer o genograma? Como que foi isso para vocês? Entendemos o que é a ferramenta, como que é isso para você? Como que surgiu? Tá, então surgiu assim. Só um minutinho. Mostra o Big pra gente, a capa. A capa do Big. Vira. Né, a caixinha. Tá ao contrário. Tá ótimo. A caixinha, gente, né, do é Big. grande mesmo. E o Big surgiu assim. Quando eu conheci o genograma, eu já fiquei encantada. E eu ficava... Você falou que você não conheceu com o Orgeste. Quem te apresentou o genograma? Beatriz. Ai, gente. E depois eu refiz, que eu fiz uma outra pós em terapia cognitivo-comportamental de crianças e adolescentes. E eu fiz com a Adriana Zanonato e o Prado. E lá, novamente, eu reencontro o genograma. Entendeu? Então, eu já usava o genograma e ali eu tive essa visão de que o genograma, ele independe da abordagem terapêutica que se segue, porque ele é uma ferramenta riquíssima, não é? E eu fiquei espantada porque ninguém na sala tinha ouvido falar de genograma. Eu não lembro, mas eu não gosto de falar que eu não ouvi, mas eu não lembro de aula de genograma na faculdade. Eu também não tive. Eu não falo que eu não tive, porque vai que fui eu que faltei nesse dia, né? Então, eu não lembro de genograma de jeito nenhum. Pois é. E aí, o que aconteceu? Eu fiz, na época da pandemia, em 2020, eu comecei a gravar no YouTube uns vídeos de orientação para pais, né? E em um deles eu falei sobre o genograma, a importância de observar os padrões, as histórias familiares, como que elas vão se repetindo. Enfim, aí o Alcebino, da Livraria do Psicólogo, viu e ele mandou uma mensagem para mim: Genilce, está precisando de material de genograma? Não está tendo material de genograma. Será que você conseguia inventar alguma coisa? Aí eu falei, meu Deus, mas que missão, né? Só que na hora que eu falei que missão, eu já estava com tudo na minha cabeça. Por quê? Porque isso aqui era o que eu precisava no meu consultório. Então, o que eu comecei? Com a ideia de padronizar, colocar na ideia, né? Colocar os símbolos para ficar fácil da gente manusear e poder passar também para os pacientes, porque aí vira um trabalho coparticipativo. E aí, eu fui e falei assim, eu tenho que chamar alguém para me ajudar, porque eu não gosto de trabalhar sozinha. Tudo na minha vida, eu tive parcerias, não é? E a Lu, a gente se conheceu lá na Sistema, que a Lu falava para mim, nossa, eu tenho um livro. A Lu, sabe aquelas meninas que gravavam a supervisão, depois chega em casa e repassa no caderninho? Maravilhoso. E aí ela vai cheirar o caderninho para passar para a amiga, dar uma lida no caderninho, com aquela coisa maravilhosa. É a Lu. E aí eu falei, quero os xerox dos seus cadernos. Tem que ser com a Lu. Aí e a Lu também, nós fizemos várias supervisões juntas. Então, assim, é com Beatriz Coutinho, com Molina. Fizemos também umas aulas de psicodrama com a Cecília Caran e a Maria Inês, né? Vários Pinto Coelho. E foi aí que eu falei, não, tem que ser, porque a gente tem esse filho. A gente ficou grávida juntas do segundo filho, né? Então tem foto nossa de barriga, né? Então eu falei, não, tem que ser com a Lu. E aí eu falei, Lu, eu tenho uma proposta para te fazer. Aí eu falei, ela aceitou na hora. Eu falei, ai, que bom, agora eu tenho a parceria, né? E aí começaram a borbulhar as ideias, porque eu falei assim, olha, falar de genograma eu tenho que falar de estágios do ciclo de vida familiar,
Eu preciso falar dos estressores e eu preciso falar dos conteúdos de exploração do genograma, porque muitas vezes nós estamos trabalhando no genograma e é tanta informação que a gente precisa ter para perguntar que eu também me perdia. Então, foi quando eu tive a ideia de fazer os cards, né? E aí os cards a gente recorta, ele vem assim dentro do baralho. E esses cards, então, por exemplo, igual esse aqui, tem triângulos transgeracionais, alianças, aqui, ó, mandatos familiares, legado. Então, tudo isso está aqui, os ciclos de vida. E aí, eu peguei e falei assim, não, agora eu já tenho uma base por onde que eu vou caminhar. Só que isso era pouco, né, Lu? Aí, o que aconteceu? Numa viagem, porque eu vou muito para Viçosa, meu marido, a família dele é de Viçosa. Aí eu começo a pensar. E aí eu comecei a pensar e comecei a fazer perguntas. Isso virou um segundo baralho. Então, a gente fez um baralho com a família de origem. Nós fizemos o outro para casais e com essas cartas iniciais, que são as brancas, que vão dar uma orientação para os profissionais. Então, nós temos os símbolos. E depois nós temos umas perguntas também para iniciar um genograma. E, a partir daqui, nós passamos para casais e família de origem. Então, tem família de origem, aí são várias cartas. Depois vem casal, e depois vem sintomas e um fechamento. Esse era o Big. Aí, começamos a escrever muitas perguntas, pensando nos temas que aparecem no consultório. E aí, dentro desses temas que aparecem no consultório, vieram as outras cartas. Não é? Gente, não acabou, não. Não. Aí, nós tivemos assim, nós fizemos 250 para mais cartas. E quando nós apresentamos, então, o projeto para o Alcebino, ele começou a tomar forma mesmo, aí a primeira coisa que eles falaram, vocês vão ter que cortar pela metade. Não vai ser um baralho e outro, vai ter que ser um baralho só. Entendeu? E foi daí que o nosso trabalho, eu me sentia, eu esqueci agora o nome daquela história da mitologia grega, né? Que ela fazia e desfazia. Fazia e desfazia. Até uma hora que eu falei, Lu, não dá para a gente mexer mais. Tem que ser assim, né? Tivemos que tirar muitos temas. Nós tivemos que cortar dinheiro tá aí, Lu? 10 temas. Dinheiro tá. Claro, tá aqui, ó. E fizemos dinheiro lembrando você, viu? E dentro disso, então, eu tinha um material que eu podia agora trabalhar no consultório, que eu podia aplicar, que eu coloco na mão do meu paciente. Meu paciente trabalha com a gente, né? Eu posso mandar como plano de ação ou para casa as cartas. É muito interessante que eu chego com essas cartas coloridas, ofereço para ele, antes de abrir o genograma, falei assim, quais temas você acha que nós vamos precisar de abordar no seu genograma? Eles já separam, aí isso já vai dando uma ideia, por quê? O genograma, eu falo assim, ele é um mar de possibilidades, tá? O trabalho do terapeuta vai ser o do farol, de sinalizar por onde que aquele barquinho tem que passar. O barquinho tem várias possibilidades. Mas se ele ficar, vai, não sai, não vai para lugar nenhum, né? Como diz lá no Alice, né, no País das Maravilhas, né? Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar basta, tá? Então, para a gente também não se perder, nós precisamos de criar as hipóteses. As hipóteses é que são as nossas norteadoras. Mas eu começo a trabalhar com o paciente trazendo a pergunta e o paciente pensando na própria história. E, a partir daí, a gente começa a desenhar o genograma e a buscar aqueles padrões e ver como que esses padrões estão impactando a vida da pessoa. E aí é interessante porque, durante o processo, vai me dando os insights e eu vou pegando os outros temas e já vou colocando junto. E ampliando os temas que eles precisam de enxergar ali, né? Então, assim, essa ferramenta, ela nos ajudou muito nesse sentido, sabe? E queria complementar que muitas das perguntas que estão aqui, né, são de supervisões de Molina Lousa, de Beatriz Coutinho, né? Algumas coisas de cursos da Maria Tereza Eutrópio.
Vinícius Cavalcante, Jaqueline Oliveira. Então, tem um material riquíssimo aqui. Claro que tem muita pergunta que eu e o Genilson também criamos, óbvio, né? Claro. Mas, assim, é um material riquíssimo, né? E mesmo é um embasamento teórico gigante, né? E mesmo aquela pessoa que não quer trabalhar com o genograma, né? Ela pode trabalhar com essas perguntas aqui para dar um norte, um auxílio nas sessões psicoterápicas. Peraí, que teve muita coisa aqui. Peraí. Só para a gente fechar. Hoje vocês dão aula para os psicólogos que querem conhecer o genograma para usar o Big Genograma. Isso. Perfeito. E vocês têm isso, né? Isso. Gente, só para deixar aqui, o @ delas é @Big Genograma. Porque aí vocês podem entrar em contato. Teve um que era dia 4 de abril, não era? O curso era 4 e 5, alguma coisa que eu não pude ir, mas vocês fazem com frequência o curso. Sim. Né? Porque o que me assustou no genograma? Quando você vê essas 4 folhas que a Luciana trouxe aqui, não sei se deu para ver tudo, mas são 4 folhas, a pessoa olha e fala, eu não vou dar conta de fazer aquilo dali. E foi isso que eu falei para mim durante muito tempo. Eu lembro de eu olhar e falar, eu não vou dar conta. Não. E aí, a gente passa a achar o genograma difícil, que ele não dá resultado. E quando você começa a fazer, que você se dispõe a fazer o genograma, tá tudo ali. Eu falo para as minhas amigas, minhas alunas, desculpa, que a gente já vira uma bagunça ali. Confia no genograma. Ele tem todas as ferramentas para você. Confia nele. Então, assim, eu estou perguntando do curso porque a gente pode olhar um Big Genograma e falar, meu Deus, eu não vou dar conta de usar. Então, vocês ensinam. Sim. Passo a passo. Tá. E aí, vamos lá, gente. O que eu achei interessante no bate-papo é que, às vezes, você tem um projeto na sua gaveta e você já tem, você viu a Genilce falando que já estava tudo na cabeça dela. E às vezes você precisa chamar alguém. E não tem nada de mal chamar alguém. Fica mais rico, cresce mais, né? Então, presta atenção. Qual o projeto que você tem aí na sua gaveta que você precisa tirar? E o projeto, ele não é para você. Ele está a serviço da vida de outras pessoas. Ele é para o outro, né? Como vocês não tiveram que procurar editoras? Não. A editora veio atrás de vocês. É porque a artesã, ela é do Alcebino, que é o dono da livraria do psicólogo, me né? patrocinam, Servino. Já pensou, Papo de Herdeiro, ser patrocinado por vocês? Me patrocina, me enxergue, Alcebino. Só contar um pouquinho aqui, porque essa é uma dor, né? Eu tenho um projeto, como nós falamos, estamos como que está na cabeça aí. Então, vamos explicar. No caso delas, a editora veio atrás delas, mas você também pode apresentar o seu projeto ali para a editora, né? Eu também tenho um que é pequenininho, né? Que é um baralho de genograma. Eles são 98 perguntas de genograma. E aí, como que surgiu a ideia? Um dia, conversando com a Mara, eu falei, Mara, eu vou fazer um baralho de genograma. E ela, eu também. E eu, então vamos fazer juntas. E, para nós, a pergunta ela é muito mais importante do que a resposta. Ela amplia. Quando você aprende a fazer perguntas, você vai investigar aí na sua vida. Então, é para mim, para a Mara. Eu estou falando de Marajane Loyola, tá? Às vezes eu estou aqui, Marajane Loyola, né? Esse fenômeno de conhecimento. E a gente sentou ali, a Mara sentadinha e eu andando, porque eu penso andando. Você pensa no carro e eu penso andando. E começamos a construir essas perguntas. Óbvio que você constrói muito mais e vem transformando, diminuindo isso daí. Então, no meu caso, são 98 perguntas. O que a gente queria entregar para as pessoas? As perguntas mesmo. A gente via que nos nossos cursos, as pessoas tinham dificuldade com as perguntas. E isso é treino, tá, gente? É treino. O olhar é treino. O olhar para o genograma, ele é treinável. Eu estou falando isso porque... Eu estou insistindo nisso porque eu fiquei muito tempo
Hoje, ser uma professora de genograma é algo assustador, porque eu já tive tanto medo do genograma, acho que vocês também, Sim, né? sim. Tiveram... Eu não tive, não. Não! Nenhum. E eu adorei quando eu vi a forma como você usa, que você pega só os avós, os pais, a pessoa, né? Só simplifica. E que deu aquela simplificada. Eu falei, gente, eu posso começar a ensinar por aí, para quebrar esse medo. Porque eu falo o seguinte, que o genograma, ele não é difícil, ele é complexo. Mas ele não completo. é difícil. Completo. E ele é muito completo. E nós precisamos voltar nele várias vezes. Hoje, eu estou fazendo o meu genograma novamente, já está, assim, muito diferente. A perspectiva, o olhar, entendeu? O meu objetivo é a terapia breve. A terapia breve. Então, é problema-solução. Eu trabalho com problema e solução. Sim. Então, eu não sei quantas horas você gastou ali para fazer o seu. Eu acho completo. Eu tenho o meu também, gigantesco. O meu é uma folha A3, gigantesca ali. E amo, né? Mas eu acho que é para quem tá ali, dá conta. O meu é problema e solução. Mas eu já tive uma amiga que me encaminhou, paciente dela, um casal, para ver se era possível casamento. E aí foram 4 sessões. Para fazer o genograma. Dos 2. E aí eles viram que não tinha jeito. Então, eu também encaminho. Assim como eu recebo muita gente que atende e fala, eu vou vir fazer... Larissa Karamaski, ela me manda um monte de gente. Luciana, você faz genograma financeiro e eu devolvo. E aí eu peço permissão pro meu cliente, falo, eu posso mandar um áudio de volta? E aí eu faço aquilo que eu vi, a tradução do que eu vi, o que eu acho que precisa ser trabalhado, todinha para Larissa e segue a vida. Isso assim, já aconteceu algumas vezes. E eu sigo minha vida e o paciente volta lá para ter... Então, eu acho que cada um tem a sua expertise. A gente não precisa ter medo aí disso. Então, sigo a vida. Se manda um áudio de alguns minutos, uns 7, 10 minutos, a pessoa já sabe o que ela precisa trabalhar ali no processo terapêutico. Então, o meu é bem pequeno mesmo, coisa pequena. Mas, do processo, nós fomos atrás de uma editora, eu e a Mara, e aí nós financiamos todo o projeto e vendemos o baralho por conta própria, né? O de vocês vende aonde? Na Livraria do Psicólogo e nesses sites, tipo Amazon, Americanas, Magazine Luiza, Mercado Livre. Então, pode comprar pelo online. Isso. E o nosso é vendido comigo ou no @ da Marajane Loyola. Me conta uma coisa, qual foi a sensação? Nossa, foi um sonho realizado. Porque, como a Genice falou, eu ia para as minhas supervisões, né, com a Beatriz e com o Molina, com um gravadorzinho. Chegava em casa, eu transcrevia tudo. Depois que eu vi aquele material que eu tinha, eu comecei a digitalizar anos depois. E eu falei, gente, tem muita coisa rica aqui. É um tesouro isso aqui, esse material não pode ficar para mim. Isso. Eu tenho que divulgar isso de alguma forma. E aí veio a Genice com esse convite e nessa parceria aí maravilhosa. E aí foi a oportunidade, né, de eu estar passando daquilo tudo que eu aprendi nas minhas supervisões, nos meus cursos, né, para as pessoas, no geral, terem acesso. Então, para mim, foi realmente um sonho realizado, Lu. Isso. E para você, Gê? Para mim também, assim, foi um sonho porque eu queria deixar algo, um legado mesmo para o Grupo Psi, sabe? E que ajudasse, que realmente fosse... Eu sou muito prática, né? Então, eu queria que deixar alguma coisa que as pessoas pudessem usar com praticidade. E o que está mais assustando nós duas, no nosso curso, eram todos profissionais já maduras, não é? E, à medida que a gente ia ensinando, elas falavam, eu nunca vi isso. Eu nunca olhei isso. Eu nunca vi isso. Aí eu falei, gente... Aí depois nós fomos descobrindo a nova geração. Pouco se fala do genograma. Tive colegas que fizeram um curso e falaram, não, achei aquele negócio meio espiritualizado. Falei, gente, mas não tem nada disso no genograma, ele é todo... É científico. Científico, organizado, que fala de hierarquia, de fronteira, e a gente vai apresentando, né? Então, assim, para mim, isso aqui é uma realização, nossa, assim, sem tamanho, né? É uma realização pessoal,
sabe? E eu acredito que transgeracional também. Ah, com certeza. Eu acho isso muito rico, né? Você servir a humanidade, porque é isso. Você está deixando um trabalho que outras pessoas vão estudar. Você falando do Molina, e aí eu não tive acesso ao Molina, né? Nunca estudei, mas quantos livros dele eu já li, assim, tempos depois. Até esse dia para trás eu falei, gente, será que já está na hora das minhas meninas lerem um pouquinho das histórias, né? Narrativas. As narrativas do Molina. Eu pensei, gente, será que todo dia eu posso contar uma história? E você vê quanto tempo, né? Assim, Sim. Já pensou minha filha apaixonada? Porque tem uma história das narrativas do Molina que eu amo. E eu penso assim, gente, já pensou, assim, se isso ficar, se isso passar? E eu acredito nisso, esse avanço que você está fazendo aí, o quanto isso vai reverberar nos seus filhos, sabe? E eu tenho uma história com a artesã, né? O Molina era meu terapeuta também. E eu estava numa sessão, tinha levado meu filho Rafael e eu estava grávida. E aí esse dia passou da hora, né? Eu estou lá aguardando, ele sempre muito pontual. Aí de repente abre a porta, saindo de lá o Alcebino. Eles tinham acabado de assinar o contrato, porque o Molina ia voltar para Guatemala e o Alcebino havia comprado a artesã, né? Então, assim, artesão ou artisan, né? Que a gente pode usar essa fala também. Então, eu falo que tem essa história, né, de uma conexão aí. E eu vi a Livraria do Psicólogo crescer, porque ela era uma lojinha ali na Curvelo, dentro de uma galeria, no bairro Floresta, e hoje é uma mega loja que oferece, né, espaço para gente de cursos, enfim. Então, eu falo que isso aqui também, eles fazem parte também da minha história, enquanto de aluna para me tornar uma formadora. Sabe? Então, além disso, tem essa alegria, sabe? Nesse sentido também. Ô Lu, e eu queria complementar aqui que eu sou uma apaixonada pelo genograma e eu acho que o genograma dá esperança. Porque quando o cliente chega e a gente pede para ele fazer uma pergunta para o genograma, né, aquilo que está paralisado na vida dele, e ele começa a entender esses padrões disfuncionais, ele vê que aquilo não depende só dele, que aquilo veio de outras gerações e que é possível, é difícil, mas é possível ele quebrar, sabe, esse padrão disfuncional. E quando você vê o cliente realmente saindo dessa lealdade invisível e conseguindo quebrar um padrão, isso não tem preço. Mas eu acho que isso também é bom pro terapeuta. Nossa, quando ele vê o negócio, exatamente. Quando ele vê aquele genograma, aquele... Eu acho que a minha história foi transformada por um genograma, assim. Eu acho que a Jaqueline foi de uma felicidade na minha vida quando ela fez o meu genograma. Mas eu penso assim, quando eu faço um genograma, que o negócio tá ali, mostra, sabe? Tá ali, ó, tá aqui. Claro, né? Tá aqui, sabe? Tá te mostrando isso daqui. Agora... você tem sua escolha. Agora você pode escolher. Agora você pode decidir o que você vai fazer. Gente, isso é de uma riqueza. Não tem preço. Né? Eu brinco com esse tripé, né? Que é tomada de consciência, desejo de mudança, ação. Agora você pode decidir o que você quer fazer. E muitas vezes, quando você abre o genograma, uma pessoa ela tá paralisada, ela tem muito medo da mudança, mas quando ela vê a geração seguinte, que se ela não fizer a quebra daquele padrão ali, que aquilo vai passar para a frente, aí ela é motivada, não é, a fazer algum movimento que não seja por ela, pelo medo, mas pela geração futura, e ela acaba se libertando também, sabe? Comigo foi muito assim, quando... as minhas crenças financeiras, quando eu pensei, isso daqui vai ser a herança que eu vou deixar para minhas filhas, vão ser o medo, a escassez, porque eu era muito pão dura, gente. Muito pão dura, muito. E é isso daqui que eu vou entregar para minhas filhas. Isso daqui é a herança, não é o apartamento, não é nada disso. É isso daqui que eu vou entregar para elas. E eu não quero, não é isso que eu quero entregar para minhas filhas. Isso. E aí eu sempre tenho uma visualização que eu gosto muito de fazer, que eu amo as visualizações, é uma caixinha de presente no qual eu vou colocando alguns presentes.
E aí, nessa hora, eu não coloco aquilo que eu quero colocar. Eu coloco aquilo que eu tenho. Então, que é meu. Então, os meus medos, às vezes, minhas raivas. E aí, eu vejo essa caixinha e eu entrego isso para as minhas filhas. E aí é a hora que o bicho pega. Porque entregar os meus movimentos, os meus medos para as minhas filhas, eu falo, não quero, eu vou trabalhar isso daqui. Eu falo que eu fui muito presenteada. A minha mãe, ela teve 8 irmãos, 4 mulheres e 4 homens. E os homens, eles puderam escolher um pouquinho mais, assim. Os que não derem nada, não deram porque escolheram. Uhum. E o destino das mulheres foram ser professoras de escola normal, de escola estadual. Fazia um normal e se tornava professora. Na época era isso. E a minha mãe, das irmãs, foi a única que fez um concurso e passou. Então, a minha mãe foi além. Uhum. E hoje, ela quebra um padrão. E hoje, todo mundo fala, nossa, mas você tem muita facilidade, você abre o Instagram, você faz, eu faço um vídeo com facilidade, eu tenho um podcast, eu sou referência em psicologia financeira no país. E eu sempre falo, porque um dia a minha mãe quebrou um padrão. Então, um movimento que ela não percebeu, que ela fez do nada na vida dela, mesmo ela não tendo permitido o dinheiro ficar na vida dela, mas ela muda a história da minha vida. E eu vejo quanto para uma prima minha que ficou no padrão é mais difícil, que é tão inteligente, que é tão igual, é difícil para ela, é mais difícil para ela ir além do que para mim. Uhum. Gente, nós falamos de perguntas. O meu tem perguntas, de vocês tem perguntas. Lu, tira uma pergunta aí do seu, qualquer uma, para deixar aqui pro pessoal. Quais são seus projetos de vida? São propostas possíveis ou impossíveis? O que você tem feito para realizá-los? Quais desculpas você tem se dado para não realizar esses projetos? Gê, sua. E agora, vamos lá. Vou pegar uma das coloridinhas aqui. Ansiedade. Como a ansiedade afeta sua relação com o tempo? Se você recebesse o dom especial de ter controle sobre o que desejasse, a que e a quem você controlaria? Como faria? Isso te faria mais feliz? E a minha é: qual o nome que eu daria para o meu genograma? Ai, não vou pensar em financeiro, não. Vou pensar em outra coisa aqui. Essas perguntas, gente, elas são úteis para você investigar a sua vida. Se abrir aí temas, né? Por que saiu ansiedade? Por que saiu justo genograma para mim? Família de origem. Família de origem, Lu? Essa que eu li foi família de origem e família nuclear. Então, tudo isso a gente investiga aí no genograma. Gente, vamos lá. Nós estamos caminhando para o fim. O que vocês gostariam de deixar aqui? Que pergunta que eu não fiz que vocês gostariam de... Lu, eu quero falar sobre isso. Então, eu queria só colocar, né, o quanto as perguntas trazem movimento. E a Beatriz Coutinho, ela tinha uma frase que a gente colocou até aqui na contracapa aqui do Big, que ser terapeuta é a arte de saber perguntar. As perguntas, elas são muito mais importantes que as respostas. Gente, isso eu queria frisar muito, sabe por quê, Lô? Tem um lugar de ansiedade, já que o Sil saiu de ansiedade, tem um lugar de ansiedade do terapeuta que é o do resolver, que é o de dar uma resposta, o do possível saber. E quando a gente vem como professora trazendo, nós não sabemos, eu não sei da história do outro, eu sei a teoria, mas eu não sei. Por exemplo, eu sei o que é ser pão dura. Eu sei o que é ser pão dura. Mas eu não sei o que é ser pão dura para você. Eu não sei o que é ser pão dura no seu sistema. Perfeito. Então, isso é muito importante para aquele terapeuta que, às vezes, tem aquela ideia de que ele tem que resolver, que ele tem que carregar, ele tem que dar conta. Não, eu só preciso
saber fazer a pergunta. E passa pela escuta. Né? Gê, eu deixei de fazer alguma pergunta que você acha que é importante aqui? Não, eu acho que era isso mesmo, mas tem algo que eu acho importante também pontuar, que é o genograma do terapeuta. E como que vai ter ressonância também, as ressonâncias, né, com o genograma do paciente. Então, a gente tem que fazer também o nosso, compreender a nossa história, porque senão isso pode nos impedir de enxergar algo ou facilitar e promover que a gente enxergue algo. Quando a gente fala também de padrões, os padrões nem sempre são disfuncionais. Existem pontos de resiliência, existem fatores de crescimento que a gente vê ao longo da família, que a gente acha maravilhoso, né? E a importância que a gente tem de, ao ouvir as histórias, a gente poder recontar as histórias. Então, eu vou contar uma historinha. Eu apliquei o genograma numa criança pré-adolescente, de 11 anos, e ele é gêmeo, então tinha a irmã mais velha, e ele era gêmeo de uma outra menina, né? Então, eram gêmeos bivitelíneos. E aí ele falava assim, e ele veio com muita ansiedade, e aí ele falava assim para mim, na hora que eu ia nascer, a minha irmã pôs o pé na minha cabeça e passou primeiro, né? E aí eu escutei, eu falei assim, interessante, eu vejo essa história de uma forma diferente. Aí ele falou, como você vê? Eu vejo assim que você é tão cavalheiro, que você é um gentleman, falei assim para ele, sabe? Que você falou para sua irmã, eu tô aqui, mas pode passar na minha frente, eu te dou a passagem. E isso abriu uma postura para ele, né? Porque ele precisava de colocar limite nessas irmãs, que invadiam demais o espaço dele, sabe? Então, a gente ressignifica histórias, não é? Tem uma outra história linda também de um paciente meu, que ele falava assim, ele é negro, e o pai era branco, a mãe negra, e ele fala assim, ele perdeu o pai cedo, e ele falava assim, a gente ia para a igreja, e nós sentávamos no banco dos fundos. Minha mãe era uma pessoa de referência, mas ela nunca se sentiu merecedora de estar à frente. Aí eu parei, olhei, eu falei assim, mas eu escuto essa história de um outro jeito. Aí ele falou, como que você escuta? Eu falei, olha só, sua mãe era referência, sua mãe fazia isso, fui mostrando para ele. Eu te conhecendo, você é que carrega as histórias familiares, você adora também observar de fora. Eu acredito que aquele banco que sua mãe sentava era estratégico. Ela enxergava a igreja. Ela via o que precisava de ser modificado ali, onde que precisava de mais suporte. Aí ele olhou para mim e falou, eu nunca tinha pensado nisso, né? E aí, revendo a história, ele falou, é isso mesmo. Então, ele saiu de um lugar da vítima, um lugar da vergonha, de ter perdido o pai cedo, né? De ter passado pelas dores que ele precisou, que a família passou, e vai para esse lugar de competências, né? de crescimento, sabe? E era a história da mãe dele, uma história riquíssima, né? Uma mulher assim, de muita fibra, muita luz, não é? Que lindo. Então, é isso que a gente também entrega, né? E aí eu acho interessante... Eu acho legal você falar o negócio da passagem, porque é isso que vocês estão fazendo com os próximos psicólogos, com aqueles que estão aprendendo o genograma. Você está dando passagem do seu conhecimento. Isso é bom demais, gente. Isso é rico demais. Isso é... Agora, tem um contraponto aí, né? Porque a gente cria uma visão, que eu falo assim, tem hora que eu me sinto no filme Matrix, que eu vejo algumas situações acontecendo, né? Faz... a gente vai. E o genograma, ele dá para a gente uma visão de possibilidades de futuro, não é? E aí, às vezes, para familiares, eu pontuo, toma cuidado, que na nossa família tem isso, tem isso, tem isso, isso aqui diz respeito a isso, a esse padrão. Aí uma pessoa da minha família falou assim, nossa, você só fala mal da nossa família. Aí eu falei, mas eu tenho que falar com vocês mesmo, com a família do meu pai, eu falo mal da família dele, é com eles, mas eu não estou falando mal, eu estou falando dos perigos, aonde que a gente tem que tomar cuidado, senão nós vamos pisar em areia movediça. Agora a escolha é sua, se você quer pisar nela, beleza, né? Então, assim, tem hora também que a gente quer revelar coisas que o outro não está preparado para revelação. Gente, estamos caminhando por fim, eu tenho certeza que o pessoal de casa amou
Vocês podem comentar, as meninas depois vão dar uma olhada nos comentários, elas vão responder, então vocês podem comentar à vontade. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho das meninas, o @ é BigGenograma. Vão lá, sigam, comentam, divulguem esse trabalho. Genograma é uma ferramenta linda que eu amo. Tem uma pesquisa que está no livro da Valéria Meirelles que fala que o psicólogo é a profissão que mais investe em curso. Então, nossa, quanto conhecimento nós temos guardado aí, né? Nossa. Lu, deixa uma frase, alguma coisa que você gostaria de deixar para a gente encerrar. Tem uma frase do Eduardo Burke, que ele fala que um povo que não conhece a sua própria história está fadado a repeti-la. Então, eu queria falar da importância da gente fazer terapia, buscar esse autoconhecimento e buscar as histórias, né? E o que está reverberando em mim? Onde que eu estou paralisada? Porque isso faz diferença. Sim. E eu queria finalizar com uma frasezinha aqui da carta fechamento, que é: olhando para seu genograma, consegue imaginar quantas pessoas serão influenciadas por sua existência? Que rico. Bom, eu quero finalizar contando que hoje eu acordei passando muito mal, muito mal, muito mal. E uma das opções é sempre desistir. E eu tô aqui muito feliz. Eu nem tô lembrando que eu tô doente. Eu não sei como que tá a voz aí, mas eu tô muito feliz. Eu tô muito maravilhada com tudo isso que tá acontecendo. Eu acho mesmo que nós estamos construindo história, que nós estamos deixando o nosso legado aí na psicologia. E um dos princípios, até para a gente ter uma boa organização financeira, é cumprir seus compromissos. Então, eu tô aqui feliz mesmo. Já é um desejo antigo, desde a época que eu vi o BigGenograma, que eu te conheci. Lu, você é incrível, assim, eu tenho um carinho. Você foi Heranças o quê, Lu? Eu acho que era 3. Era um curso que eu ia, né, ligava meu computador empolgada, feliz, com tanto aprendizado, com tanta coisa rica, sabe? Que eu trouxe para minha vida e para a vida dos meus clientes também. Nossa, um curso maravilhoso, gente. Foi. E um irmão meu fez também. Fez? O Alisson. Gente, o Alisson! Foi do meu grupo. Foi do grupo dela. Foi. Que rico! Eu não consegui fazer na época, passei para ele, falei, eu acho que é interessante você fazer. O Alisson! O Alisson, um beijo para ele. Gracinha! É tão bom ver um homem no Heranças, assim, sabe? Então espero que ele tenha gostado. Então, assim, para mim, ter vocês aqui é um presente, é uma honra. E, assim, assustada com a bagagem que vocês têm, com o conhecimento que vocês têm. Eu sabia que vinha coisa boa, mas é muita coisa boa. Queria agradecer muito o convite. Quero falar que eu acho seu trabalho fantástico, né? Ele abriu muita visão para mim da questão do dinheiro também, sabe? Aí eu levo para a minha história, né? Então, assim, para a gente está sendo uma honra incrível estarmos aqui. Bom, meninas, muito, muito, muito obrigada. Que honra. Obrigada. Vamos com Deus.